Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje vamos trabalhar duas lições do nosso livro. Começaremos com a lição 11, que trabalha o artigo de divulgação científica. Vamos então conhecer as características desse gênero textual? Vamos lá! Bonitos! O artigo de divulgação científica é produzido a partir de pesquisas e investigações, de modo a explicar fatos e conceitos de temas científicos e tecnológicos. Esse gênero tem o objetivo de divulgar informações para pessoas que têm pouca familiaridade com o assunto. Assim, como característica, apresenta uma linguagem clara e objetiva, e também pode ser acompanhado de recursos visuais para facilitar a compreensão do tema. Quanto à estrutura do gênero, geralmente apresenta uma forma padrão, um texto curto que varia conforme o assunto, com o suporte em que é vinculado e com o público-alvo. Vamos observar um exemplo? Leiam comigo o artigo de divulgação científica que se encontra na página 49 e tem como título O Nono Planeta. O Sistema Solar tem 8 planetas. Verdade? Talvez não. A CHC já tinha comentado a possibilidade de termos outros vizinhos para além de Netuno, mas este mês os astrônomos resolveram voltar no assunto. Eles anunciaram que provavelmente existe um nono planeta em nosso sistema solar. Ele deve ter aproximadamente 3 vezes o tamanho da Terra e massa 10 vezes maior. Possivelmente é parecido com Netuno, mas está muito mais longe do Sol. Para você ter uma ideia, sua órbita está entre 300 e 1000 vezes mais distante do astro-rei que a Terra. Para dar uma volta em torno do Sol, coisa que nós terráqueos fazemos em 365 dias, ele levaria cerca de 20.000 anos terrestres. Sabem como o planeta foi descoberto? Pelas esquisitices da órbita de outros corpos recentemente encontrados, que viajam em torno do Sol a uma distância muito maior do que Plutão. Pelo caminho que percorrem, seria muito provável que estivessem acompanhando um planeta bem maior que eles. Os astrônomos fizeram cálculos matemáticos de como deveria ser o planeta para justificar a órbita desses outros corpos celestes. Então, chegaram à conclusão de que nosso vizinho distante deve ser assim, grandão e muito pesado. Na verdade, ninguém sabe ainda se o nono planeta realmente existe e nem como vamos conseguir observá-lo tão cedo, já que está muito distante. Mas tem muita gente torcendo para que o planetão seja real e devolva ao Sistema Solar o número de 9 planetas. Agora, sabe o que é mais curioso nessa história? Um dos 2 cientistas que descobriram este possível planeta é exatamente o que mais brigou para que Plutão fosse rebaixado e deixasse de fazer parte da categoria dos planetas. Parece que ele achou uma forma de compensar isso. O que você acha? Estudantes, podemos conferir o tema de um texto observando seu título, sua introdução e as palavras-chave presentes nele. Assim, entendemos que o texto tem como tema o Sistema Solar e um possível novo planeta. O título e a introdução de um texto são responsáveis por indicar o assunto principal e os pontos a serem desenvolvidos. Já as palavras-chave são aquelas que se relacionam e se referem a um mesmo assunto, no caso, o tema. Inclusive, para entender a temática de um texto, devemos também estar atentos aos sinais de pontuação, pois eles deixam o texto mais claro e preciso, nos ajudando a compreender a intenção do autor.
Estudantes, são muitos os sinais de pontuação. Então hoje, a partir do texto lido, vamos estudar 3 deles: as reticências, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Revejam o trecho. Parece que ele achou uma forma de compensar isso. Vocês sabiam que as reticências podem representar vários sentidos? Pois é, elas podem passar a ideia de mistério, reflexão, indecisão, entre outros significados. No nosso trecho, indica reflexão. Vamos a outro trecho. Para dar uma volta em torno do Sol, coisa que nós terráqueos fazemos em 365 dias, ele levaria cerca de 20.000 anos terrestres. Reparem que no final do período foi utilizado o ponto de exclamação, que evidencia o sentido de afirmação e certeza do que é dito. Serve também para expressar emoções como alegria, raiva, surpresa, entre outras. Neste trecho, um espanto em relação à quantidade de anos. E acompanhem agora a leitura de mais um trecho. Sabem como o planeta foi descoberto? Bonitos, notem a presença do ponto de interrogação no final da frase. Ele é usado quando queremos fazer uma pergunta, pois ele atribui sentido de dúvida sobre o que estamos falando. Bonitos, com essa lição aprendemos muitas coisas, não é mesmo? Conhecemos o gênero artigo de divulgação científica e também aprendemos a identificar o tema de um texto e os efeitos de sentidos atribuídos pelos sinais de pontuação. Agora, vamos ver como tudo isso funciona na prática? Vejamos uma questão modelo. Estudantes, para responder a essa questão, vamos utilizar o artigo de divulgação científica O Nono Planeta, que lemos antes. Agora, abram o livro na página 50 e acompanhem comigo. Releia o trecho a seguir. Um dos cientistas que descobriram este possível planeta é exatamente o que mais brigou para que Plutão fosse rebaixado e deixasse de fazer parte da categoria dos planetas. Parece que ele achou uma forma de compensar isso. Qual foi a intenção do autor do texto em usar reticências? Letra A. Constranger o leitor. Letra B. Fazer o leitor esquecer o assunto. Letra C. Fazer o leitor pensar. Letra D. Destacar que Plutão foi rebaixado como planeta. Bonitos, lembram das funções das reticências nos textos? Elas podem representar vários sentidos, não é mesmo? Mas, nesse trecho, as reticências não pretendem fazer o leitor esquecer o assunto, como afirma a letra B. Também não pretendem constranger o leitor, como diz a alternativa A, nem destacar que Plutão foi rebaixado como planeta, descartando a letra D. A correta é a letra C, pois as reticências inserem uma reflexão para que o leitor pense a respeito do assunto. Estudantes, depois da teoria é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Bonitos, para as questões 2 e 4, teremos como base o texto O Nono Planeta. Assim, abram a página 50 para acompanhar a leitura da questão 2. Qual é a ideia central desse texto? Letra A. Informar que provavelmente existe um nono planeta no Sistema Solar. Letra B. Mostrar como os astrônomos fizeram cálculos matemáticos. Letra C. Devolver ao Sistema Solar o número de 9 planetas. Letra D. Advertir que ele está entre 300 e 1.000 vezes mais distante do astro-rei que a Terra. Agora é com vocês!
Estudantes, apesar de citar que os astrônomos fizeram cálculos matemáticos, o texto não mostra como esses foram feitos, por isso não pode ser a alternativa B. O texto não tem como ideia central advertir, ou seja, avisar a respeito de uma distância do nono planeta em relação à Terra, como afirma a letra D. Além disso, a existência do nono planeta não é uma certeza, é só uma informação presente no texto e não a ideia principal dele. Por isso, não pode ser a letra C. Então, nossa alternativa correta é a letra A, já que o texto apresenta dados os quais informam a possível existência do nono planeta no Sistema Solar aos leitores. Bonitos, agora abram na página 51 para acompanhar o enunciado da questão 4. Leia o trecho a seguir. O Sistema Solar tem 8 planetas. Verdade? Se no lugar do ponto de interrogação tivesse sido usado o ponto de exclamação, a frase teria o mesmo sentido? Escreva a seguir. Tempo na tela para vocês. O sentido pode mudar completamente. Se trocarmos o sinal de interrogação, que insere uma pergunta, pelo sinal de exclamação, o sentido irá mudar. Isso porque a exclamação atribui o sentido de certeza ou afirmação do que é dito, enquanto de interrogação insere o sentido de dúvida. Tranquilo, estudantes? Então vamos à nossa segunda lição do dia. Será a lição 13, na página 55, que explora o gênero reportagem. Vamos conhecer as características dele? Bonitos! A reportagem é um texto jornalístico que expõe um acontecimento com bastantes detalhes. Pode apresentar opiniões sobre o fato a partir dos entrevistados, mostrando diferentes lados do ocorrido, dependendo de qual é o fato. Esse gênero textual geralmente apresenta um título e logo abaixo um pequeno resumo sobre o fato central e as informações que serão desenvolvidas no texto principal. Além disso, estudantes, a linguagem desses textos pode variar conforme o seu público-alvo, mas ela deve ser uma linguagem clara, dinâmica e fácil de entender. E vale ressaltar que as reportagens podem ser acompanhadas de dados estatísticos, imagens, trechos de entrevistas, entre outros. Vamos ver um exemplo?
Leiam comigo a reportagem que se encontra na página 55 e tem como título: Pesquisa mostra que limpeza em hospital não extermina bactérias. Uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mostra que a limpeza regular das UTIs adulta e neonatal do hospital não são capazes de combater as bactérias presentes no local. O estudo foi publicado em 28 de agosto em artigo na revista especializada Frontiers in Public Health. Segundo a pesquisa, a limpeza das UTIs resultou em uma ligeira diminuição na diversidade dos micróbios. No entanto, vários gêneros de bactérias foram resistentes à desinfecção, o que sugere que elas estão bem adaptadas ao ambiente. Em geral, o procedimento de limpeza era inconsistente. Os fatores de influência potenciais da limpeza insatisfatória incluem baixa eficiência do biocida usado, bactérias bem adaptadas à limpeza diária, soluções desinfetantes e toalhetes contaminados e conformidade variável ao procedimento de higiene e limpeza das mãos, diz o texto da conclusão da pesquisa. A limpeza regular é um protocolo que guia a higienização dos leitos da UTI e da área em torno, feita pelos enfermeiros. A limpeza inclui colchão, bombas de infusão e respirador e tem como objetivo reduzir os micróbios no ambiente e prevenir transmissões entre os pacientes. O procedimento de limpeza seguido pela equipe do hospital é padronizado e feito de acordo com diretrizes internacionais. A maioria dos gêneros de bactérias encontrados em ambas as unidades de UTI está presente no microbioma humano saudável, sugerindo que os vetores mais prováveis de contaminação são funcionários e pacientes do hospital. A pesquisa aponta telefones celulares, computadores e prontuários comumente usados, mas geralmente negligenciados, como equipamentos que estão carregando os micróbios. É urgente o desenvolvimento de políticas robustas de vigilância microbiana para ajudar a orientar os procedimentos, melhorando o controle de infecções, ressalta a conclusão do estudo. Segundo a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, HCFMRP, os resultados do estudo não permitem determinar se a quantidade de bactérias resistentes à limpeza regular é suficiente para que haja transmissão de doenças. A pesquisa foi feita a partir de uma parceria da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, do HCFMRP, com pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Estudantes, reparem que nessa reportagem temos a presença de fatos, ou seja, de algo que aconteceu e que pode ser comprovado. Também temos a presença de opiniões, isto é, de pontos de vista sobre esse fato. Pois bem, devemos estar atentos a esses dois fatores e saber diferenciar um do outro. Observe. Fato é o acontecimento em si. Opinião é o que alguém pensa sobre o fato. É uma avaliação, positiva ou negativa. Assim, no texto, para distinguirmos um fato de uma opinião, temos que identificar o assunto que ele está abordando. Esse será o fato. Depois disso, vamos procurar a opinião sobre esse assunto, que é geralmente indicada a partir de advérbios e adjetivos. Estudantes, com essa lição, conhecemos o gênero reportagem e também aprendemos a diferenciar uma opinião de um fato. Vamos entender então como isso funciona na prática? Vamos a uma questão modelo. Bonitos, para essa questão, utilizaremos a reportagem Pesquisa mostra que limpeza em hospital não extermina bactérias.
Abram o livro na página 57 e acompanhem comigo a leitura da questão. Esse texto tem como objetivo: letra A, mostrar como é feita a limpeza nos hospitais. Letra B, informar o leitor a respeito de um assunto de interesse geral. Letra C, entreter o leitor com informações científicas. Ou letra D, regular protocolo de guia de higienização das UTIs. Bonitos, vamos nos atentar para uma coisa: os verbos entreter e regular não expressam a real finalidade das reportagens no geral. Por isso, eliminamos as alternativas C e D. Reparem que essa reportagem está evidenciando como a limpeza nos hospitais são realizadas, demonstrando como isso contribui para a transmissão de doenças. Assim, a reportagem informa o leitor a respeito de um assunto que é de interesse público, o que nos leva a descartar a alternativa A e considerar como correta a letra B, e informar o leitor a respeito de um assunto de interesse geral. Estudantes, depois da teoria é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Bonitos, para as questões 1 e 6, teremos como base nosso texto já lido, nossa reportagem. Então, abram na página 56 para acompanhar o enunciado da questão 1. O texto que você leu é: letra A, uma crônica, porque é uma narrativa que apresenta uma personagem principal e personagens secundários. Letra B, um relato histórico, porque narra acontecimentos marcantes da vida de uma pessoa. Letra C, uma notícia, pois é um texto jornalístico que apresenta somente fatos do cotidiano. Letra D, uma reportagem, porque é um texto jornalístico que apresenta fatos e opiniões. Tempo na tela! Bonitos, pela leitura do texto, percebemos que ele aborda sobre a eficácia do método de limpeza em hospitais sem apresentar personagens ou pessoas. Assim, eliminamos as alternativas A e B. Notem também que, além de detalhar um fato, o texto traz a opinião do autor sobre o acontecimento. Por isso, esse texto não é uma notícia. Logo, descartamos a alternativa C e concluímos que a alternativa correta é a letra D, uma reportagem, porque é um texto jornalístico que apresenta fatos e opiniões. Para a questão 6, seguiremos na página 58. Releia os trechos a seguir, retirados da reportagem. Uma pesquisa mostra que a limpeza regular das UTIs adulta e neonatal do hospital não são capazes de combater as bactérias presentes no local. É urgente o desenvolvimento de políticas robustas de vigilância microbiana para orientar os procedimentos, melhorando o controle de infecções,
ressalta a conclusão do estudo. Segundo a pesquisa, a limpeza das UTIs resultou em uma ligeira diminuição na diversidade dos micróbios. Os trechos lidos são, respectivamente, letra A, fato, fato, opinião. Letra B, fato, opinião e fato. Letra C, opinião, fato, opinião. Letra D, fato, opinião e opinião. Tempo na tela. Estudantes, no primeiro trecho, temos a descrição de algo que foi comprovado por meio de uma pesquisa, ou seja, temos a descrição de um fato. E o mesmo ocorre no terceiro trecho, pois também temos a descrição de algo comprovado. Já no segundo trecho, temos a presença de um fato e também temos um ponto de vista sobre ele, que pode ser observado pelo uso do adjetivo urgente. Assim, os trechos apresentam um fato, uma opinião e um fato, respectivamente, tendo como resposta correta a letra B, de bonitos. Estudantes, para fixar os descritores estudados hoje, respondam em casa as demais questões referentes às lições 11 e 13. Anotem aí! Sobre a lição 11, façam a questão 1 das páginas 50 e 51. E sobre a lição 13, respondam as questões das páginas 56, 57 e 58. Encontro vocês no próximo Sexto Tempo.